Olá, boa noite. Terça-feira, dia 14 de agosto. Eu sou Thaís Teixeira, jornalista que vai conduzir o programa Cruzando as Conversas de hoje. No ar, então, o programa Cruzando as Conversas, sua companhia de fim de noite de segunda a sábado. Aqui, especialistas debatem os principais temas da atualidade que interferem diretamente na vida dos gaúchos e das gaúchas. E hoje o tema é a questão ambiental, um tema que já tem natureza polêmica, porque envolve muitos posicionamentos. E hoje nós estamos aqui, então, com especialistas para poder discutir, darem as suas versões e proporcionarem diferentes posicionamentos para vocês poderem formar a opinião de vocês. E desde já faço o convite para que vocês façam também o programa conosco e já vou colocar no ar o número do nosso WhatsApp para vocês falarem com a gente, interagirem e aproveitarem os nossos convidados, que são pessoas que conhecem profundamente o tema de hoje, que é a PL de licenciamento ambiental que está sendo discutida em Brasília. No ar, então, vou colocar na telinha agora, a produção, por favor, colocar o número do WhatsApp, que é 51 99 815 9990. Então, 99 815 9990. Já podem começar a fazer as suas perguntas. Então, o projeto de lei 3.729 tramita no Congresso Nacional já há 14 anos. A medida conhecida como Lei do Licenciamento Ambiental estava prevista para ser votada neste ano, mas esbarrou em pontos polêmicos e nas eleições, já que produtores e empresários, a lei seria uma solução para destravar a concessão de licenças em atividades de mineração e do agronegócio. Então, os nossos convidados aqui, então, à minha direita, estão o advogado, consultor e professor de Direito Ambiental, Beto Mesch, o presidente da Associação Gaúcha de Proteção Ambiente Natural, Francisco Milanês. E à minha esquerda, o assessor de desenvolvimento sustentável do sistema Farsul, Marcelo Camardelli, e o analista técnico do Conselho de Meio Ambiente, da Fiergs, Tiago Pereira. Então, a sua participação é muito importante, já passei ali o número do WhatsApp e também a gente quer que você deixe o seu comentário, né? Que esse programa ele é feito com a participação de vocês e para isso a gente coloca à disposição as nossas redes sociais. Então, você vê ali, quer ver o seu comentário na tela? Entra no Facebook da RDC TV e coloca ali o seu comentário. O endereço é Facebook/RDC TV Digital e o do Twitter, escrevendo o seu comentário e acrescentando a hashtag Cruzando as Conversas. A gente está esperando, então, os comentários de vocês e a participação do público, então, via WhatsApp. O tema de hoje, então, o licenciamento ambiental, que trata justamente sobre as concessões ambientais para novas construções, para a parte de empreendimentos imobiliários, também a parte de infraestrutura, a parte também de rodovia, entra a parte de agronegócio, envolve muitas esferas, não somente a parte ambiental, porque o tema ambiental é um tema que ele também atinge a parte econômica, a parte social, a parte cultural. Então, vamos primeiramente começar então, com nossos convidados aqui. Vou tomar a liberdade de começar aqui, então, pelo representante da Farsul. Boa noite, Marcelo. O que seria, então, essa parte, a parte de licenciamento ambiental? O que seria o licenciamento ambiental e qual seria a obrigatoriedade? Você, então, que representando a Farsul, como é que vocês veem essa modificação, tudo isso aí que está sendo requisitado nesse licenciamento? Boa noite, Thaís. Parabéns pelo programa. Eu quero saudar a presença e a oportunidade de estar aqui debatendo com os doutores, o Dr. Beto Mesch, Dr. Milanês e acompanhado do colega Tiago, representando a Fiergs. O PL de licenciamento, que trata da Lei Geral de Licenciamento, que está hoje no Congresso para ser votado, né, como bem disseste, ele é um projeto de lei que ele busca modernizar o processo de licenciamento ambiental, atualizar, né, trazendo segurança jurídica tanto para o empreendedor quanto para o profissional licenciador, o funcionário público licenciador, né, e buscando o desenvolvimento econômico num país que é carente, né, desse desenvolvimento e precisa digamos, dinamizar alguns processos para que esse desenvolvimento ocorra. O instrumento licenciamento ambiental, ele é
um instrumento muito importante, né, previsto já desde da política nacional de meio ambiente de 1981 e que deve ser valorizado. O instrumento do licenciamento ambiental, hoje em dia, sobre ele recaem diversas outras atribuições, né, que não são tão ligadas ao instrumento de licenciamento ambiental. Uhum. Né? E para isso a gente tem outras atividades, outros alvarás, outras certidões, outorgas que trazem essa segurança em relação ao licenciamento. Então, o PL busca modernizar, né, e atualizar o que ocorre hoje no processo. Uhum. Beto, tu que és advogado, o Marcelo falou em segurança jurídica. Como é que tu avalia segurança jurídica, em que sentido, para quem? Pois não, primeiro, boa noite, muito bom estar aqui, Thaís, junto com o Milanês, com o Marcelo e com o Thiago, abordar um tema crucial, que é não só o licenciamento ambiental, que é um dos diversos instrumentos previstos para uma política ambiental, né? Então, nós estamos debatendo aqui, na realidade, meio ambiente, né? Em primeiro lugar, nós achamos importante proteger o meio ambiente ou não? Essa é a questão crucial. É importante proteger o meio ambiente ou não é importante? Eu, particularmente, acho fundamental proteger o meio ambiente e a Constituição Federal nos dá, inclusive, essa garantia, né? Nós temos o meio ambiente protegido como um direito fundamental, previsto no artigo 5º. Pode parecer óbvio, mas nem sempre é óbvio, né? Por que é óbvio proteger o meio ambiente? Porque tu não tem saúde sem meio ambiente, tu não tem desenvolvimento econômico sem proteção do meio ambiente, tu não tem dignidade humana sem proteção do meio ambiente. E para isso nós precisamos de instrumentos para que se busque, né, o tão falado desenvolvimento sustentável, que é garantir o crescimento econômico, mas com inclusão social e respeito às pessoas e proteção do meio ambiente. Isso é uma síntese de desenvolvimento sustentável. E é isso que dá segurança jurídica, né? A segurança jurídica, ela tem que garantir justamente esses 3 pilares, né? Porque senão não há segurança jurídica. Pode conseguir fazer um empreendimento acarretando vários problemas para a saúde das pessoas, acabando com o recurso natural, e até colocando em risco as pessoas, isso vai causar uma insegurança jurídica. Portanto, a licença ambiental é, sim, um instrumento crucial para a prevenção, para prevenir danos, para prevenir riscos às pessoas. E para prevenir riscos às pessoas, nós temos que proteger o meio ambiente. Daí vem, então, a licença ambiental. E que ela requer o quê? Requer, obviamente, estudos, análises, comparações, né? Exige condicionantes, né? Ela protege o empreendedor para riscos futuros do próprio empreendimento. Infelizmente, nem todos os empreendedores entendem isso. Quando eu falo empreendedor, é o pequeno, o grande, né? É o individual ou não, né? Muitas vezes não entendem isso, né? Acham que esses estudos, que essa preocupação com o meio ambiente e com o futuro é uma mera burocracia. E essa é a discussão, infelizmente, que nós estamos vendo hoje. Nós estamos vivendo no Brasil o empobrecimento do debate ambiental. E pior do que isso, né? Esse debate está resultando num retrocesso da legislação ambiental brasileira, que está deixando não só uma biodiversidade menos protegida e mais pobre, mas, volto a insistir, colocando as pessoas cada vez mais em risco, inclusive de vida. Uhum. Lembrando que o tema ambiental esteve em debate político em 2012, com a votação do novo Código Florestal Brasileiro, que já teve a sua versão em 34, em ajuda em 34, 65, 99 e 2012, que foi a última alteração, né, porque estava totalmente desatualizado. Na época que foi feito, o Brasil era totalmente rural e hoje tem uma nova conjuntura totalmente urbana. Então, quando ele teve mesmo em pauta no Congresso Nacional, foi em 2012, nessa alteração do Código Florestal Brasileiro, principalmente em torno das APPs, que eram as áreas de proteção permanente.
Lembrando, então, vocês viram que o debate aqui vai ser bastante rico. Vamos participar no Facebook. Passar para vocês aqui o nosso endereço, mais uma vez, participem, façam esse programa com a gente, né? A gente quer a interação do público, a gente quer a participação das pessoas, saber o que vocês pensam, aproveitar que temos 4 especialistas aqui para ajudarem vocês a conhecerem um pouco melhor do tema meio ambiente, que é um tema que, infelizmente, não faz muita parte da nossa mídia, aparece muito quando é caso de caos, quando são catástrofes, mas não é um tema diário e é um tema que deveria, sim, porque ele está totalmente conectado com as demais esferas, com a esfera econômica, social, com a esfera política, com a esfera cultural, e ele, infelizmente, ele aparece só quando é algum tipo de desastre. Participem, então, pelo Facebook, Facebook/RDC TV Digital, deixa ali o seu comentário que vai aparecer na tela e a gente vai estar aqui, então, com 4 especialistas, cada um com o seu ponto de vista para ajudar você a formar a sua opinião. Aproveitando, então, vamos falar, então, com o Tiago, que é analista técnico do meio ambiente. Como é que tu avalia esse projeto que está agora em andamento há 14 anos, que voltou à tona, que está sendo considerado com medida de urgência a votação, que seria para 2019? Como é que tu avalia isso? Tu avalia isso de forma negativa? É um retrocesso mesmo na questão ambiental? Boa noite, então, Thaís. Boa noite a todos os telespectadores, aos meus colegas aqui também, né, Beto Meixe, Milanês, e também o Marcelo. De fato, o licenciamento ambiental ele é um instrumento que já vem sendo aplicado há muitos anos. A lei de licenciamento foi protocolada, vamos dizer assim, iniciou esse debate no Congresso, como você mesmo destacou aqui, Thaís, em 2004. E não é um instrumento novo para os empreendedores, não é um instrumento novo de gestão ambiental, ele já vem sendo utilizado. O que acontece dentro desse cenário? Por que se motiva esse debate e talvez a urgência dele? O fato é que o Brasil até hoje não tem uma lei específica que ordena o licenciamento e estabelece parâmetros gerais em nível nacional, né? As regras de licenciamento que existem foram estabelecidas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente em 1997, em um cenário, em um momento onde o licenciamento era trazido para atividades grandes, de portes, vamos dizer assim, elevados, de potencial poluidor elevados. E hoje a realidade do licenciamento ambiental é muito diferente. Hoje a gente tem licenciamento ambiental para pequenos empreendimentos, os municípios cada vez mais ganham o seu espaço no licenciamento de atividades de impacto local. Inclusive, o Rio Grande do Sul foi pioneiro nisso. E, de fato, os regramentos do licenciamento ambiental trazidos na resolução CONAMA 237 de 97 precisam ser aperfeiçoados, precisam ser oxigenados, né? Aquelas regras estabelecidas em 1997 foram estabelecidas em um momento para uma finalidade, um tipo de licenciamento. Então, de fato, a lei ela é importante, é necessário esse debate, é necessário que essa lei seja publicada o mais rápido possível e que traga, né, todos esses mecanismos novos e inovadores do licenciamento ambiental, que essa estrutura, o ordenamento, os procedimentos de licenciamento possam ser diferenciados para o grande empreendedor, para aquele empreendedor que precisa fazer estudos mais complexos, para aquele empreendedor de menor porte que pode ter um licenciamento mais simplificado e para algumas atividades onde a peculiaridade dela não necessita de um processo trifásico de licenciamento. Esse é o debate, é isso que está sendo pautado hoje no Congresso e é de fato que a indústria aponta como necessário, né? Hoje, numa pesquisa até recente que nós fizemos junto à Confederação Nacional da Indústria, no qual nós participamos, mostramos a grande diferença que existe de procedimentos, de tipos de licença, de prazos de validade em todo o território nacional. Então, nós temos licenças que valem de 1 a 8 anos. Temos processos de licenciamento que demoram de 24 meses, alguns 60 dias, outros processos podem chegar até 7 anos aguardando licenças. Uma série de problemas com sobreposições de competências, onde o judiciário debate hoje quem é competente para licenciar o quê. Embora a Lei 140, a Lei Complementar 140, trouxe alguns dispositivos, ainda necessitam regulamentações para a gente ter uma segurança jurídica maior. E dentro dessa avaliação, o próprio mapa estratégico da CNI aponta ainda a carência dessa lei de parametrização, vamos dizer assim, de padronização
do licenciamento ambiental no território nacional como uma fragilidade e como realmente vamos dizer assim, um problema estruturante e que atrapalha com, digamos assim, a competitividade, né, do setor, basicamente. Então, acho que para a gente começar a conversa, esses são os pontos, as considerações iniciais aí que eu gostaria de fazer, né? Então, precisa-se realmente revisar esse processo, essa lei é necessária e a gente precisa oxigenar esse processo de licenciamento aí. Milanês, como é que é possível, então, conceder esse licenciamento ambiental sem atingir, sem degradação do meio ambiente? É possível unir esses dois interesses nesse modelo de projeto de lei que está em vigor hoje, que está para ser votado? Não, sim, é muito importante. Em primeiro lugar, eu acho que é muito importante dizer que o desenvolvimento, tudo que se fala, quando se fala em atividade econômica, agropecuária, industrial, etc., toda a finalidade é melhorar a vida humana. Essa é a finalidade básica de se desenvolver. Se o desenvolvimento não leva a uma melhoria da qualidade de vida das pessoas como um todo, não serve para nada. Outra questão que é mais jovem e que nós defendemos é que para que a vida humana exista com qualidade, ela precisa das outras vidas. Nós vivemos numa teia de interesses, né, vivos, de seres vivos, que são interdependentes. Nós não podemos viver sem os outros. E o desequilíbrio que nós estamos provocando no planeta, a modificação humana, antrópica que o homem está provocando, ela está pondo em risco o clima planetário, que põe em risco as espécies, inclusive a nossa própria espécie, né? Então, são coisas muito sérias que nós estamos fazendo acontecer muito rapidamente. Bom, para que existe o licenciamento ambiental? Né? Para adequar da melhor forma possível a atividade humana, atividade essa visando desenvolver a qualidade de vida das pessoas com a manutenção da qualidade ambiental que é necessária. Ora, essas leis são novas, são relativamente novas. Foi dito, de 81, 86, a resolução número 1 do CONAMA, que cria o estudo de impacto ambiental. Tudo isso é muito novo. Nós temos que aprimorar, não há dúvida. Mas, como foi muito bem dito pelo representante da Fiergs, a padronização é uma coisa. Esse PL aponta para o contrário, aponta para a liberalização de municípios e estados darem palpite. Nós sabemos, sabe aquela coisa assim de, vamos mentir? Vamos botar o lobo a cuidar das galinhas, né, ou a raposa? Ora, a gente sabe que os poderes estaduais e municipais, muito mais, não têm poder para controlar. Que os prefeitos, eu trabalhei já na FEPAM, tive essa alegria, um órgão, orgulho gaúcho, que os prefeitos ligavam. Prefeitos não era prefeito ambientalista, não, prefeito até bem conservador, mas ligava desesperado, dizia, legal, não cita o meu nome, mas tem um cara aqui que está destruindo a cidade, tá fazendo um loteamento irregular, por favor, tome uma medida, mas não digam o que eu disse, porque senão eu não me reelejo, entendeu? Então, a gente precisa de uma normativa nacional. Quanto mais rápido, melhor a resposta, não há dúvida. Só que o meio ambiente, como os ecossistemas, cada lugar precisa de uma solução diferente. Não existe dois ecossistemas parecidos no planeta. Então, a mesma coisa são os estudos. Então, determinados estudos são complexos e precisam tempo. Então, não se pode botar tempo máximo, porque isso é uma piada. Mas, realmente, é do interesse, eu acho, do próprio meio ambiente, que uma coisa, por exemplo, se uma atividade é nociva ao Estado, por exemplo, que ela seja negada rápido e não que seja extraído dinheiro dos empreendedores, seja demorado para eles, entendeu? Não é essa a questão. A questão é fazer com rigor todas as coisas que têm que ser feitas. Outra coisa que esse PL levanta é a ideia de auto-monitoramento e autodeclaração. Autolicenciamento, né? Por parte do próprio empreendedor. Isso é uma piada de mau gosto que nos Estados Unidos traz problemas gigantes, que é o país campeão de inventar essas coisas. E traz problemas gigantes. Ora, nós que não temos controle nenhum, isso, quer dizer, eu vou dizer, vamos também deixar fazer uma autoanálise, pedir para que se avaliem as pessoas que estão na penitenciária também, se elas acham que deveriam estar presas. Porque uma pessoa dizer, eu acho que as pessoas fazem o melhor. Eu não parto do princípio que as pessoas fazem o pior. Quem está empreendendo está querendo fazer coisas, está querendo tocar a vida para frente, fazer progresso. A verdade é que ele não enxerga, por isso que ele pega especialistas para fazer um estudo de impacto ambiental. Ele não tem noção da ação dele sobre o meio ambiente.
Por exemplo, eu já fui produtor rural. Ora, a atividade rural é a que mais destrói ecossistemas no mundo, porque ela é a que mais ocupa área. Não é por nada, é porque simplesmente o se estabelecer, ela ocupa... Bom, ela pode fazer isso de uma forma suave, inteligente, ou de uma forma não inteligente, que era no passado por ignorância. Hoje nós já sabemos um pouquinho. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar ao seguinte: qual é a atividade que mais depende do meio ambiente no mundo? É a atividade agrícola. Ela precisa de um clima regular, que nós estamos perdendo. Ela precisa de estações bem definidas. Ela precisa de água em quantidade e qualidade. Então, quem mais deveria, e tu citaste, eu não posso deixar passar, a destruição que houve do Código Florestal em 2012. Porque não é só as reduções das áreas de preservação, mas são os parâmetros, porque o pior parâmetro ali, que foi o leito maior sazonal, isso aí reduziu áreas incalculáveis de preservação. Preservação para quem? Para uma agricultura que já estava um pouco decadente climaticamente falando. Então, nós diminuímos as áreas de preservação, que são quem garante o clima. Então, nós estamos dando um tiro na nossa principal atividade. A gente se orgulha da atividade, e acho que tem que se orgulhar. O Brasil, com certeza, será o maior país agrícola do mundo ainda, mas nós temos que preservá-lo, né? Então, a nossa ideia é compatibilizar as atividades e encontrar o melhor caminho para nós brasileiros, não é para a empresa tal, é para nós brasileiros, para os nossos agricultores, para a nossa indústria, e, é claro, aqueles que quiserem aqui investir de forma séria, né, em qualificar a vida do brasileiro. E não botar em risco essa vida. Nessa tua fala aí, tu colocaste a esfera política, a esfera do agronegócio e a esfera industrial. Está para o Beto, que já foi secretário aqui do Ambiente. Tu concorda com essa parte de que tirar esse poder da administração pública federal e colocar para a parte município e estado realmente é negativa? Tu que já tiveste nessa posição, que tu tem a dizer sobre isso? Realmente não seria pior se tirar do poder federal? Tu não acha que, de repente, cada município ou cada estado conhece melhor a sua região? Poderia ter essa autonomia ou tu acha que não? Tu concorda com o Milanês nesse sentido? Não, eu diria o seguinte, se é uma coisa que o Pacto Federativo funciona no Brasil, é a política ambiental. Não tem nada parecido no Brasil de funcionamento de Pacto Federativo como política ambiental. É impressionante isso. Quanto mais eu estudo SISNAMA, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente, mais eu me impressiono como existe não há hierarquia entre União, Estados e municípios, né? Os três são competentes não só para licenciar, mas para zonear, para incentivar. E aqui, por exemplo, uma coisa importante aqui, né? O licenciamento. Por que se licencia ou se pede aí a RIMA por uma grande hidrelétrica? Por quê? Porque ela traz uma repercussão de impactos positivos e negativos, veja bem. Porque uma avaliação de impacto ambiental não analisa só o lado negativo. Ela obrigatoriamente vê o lado positivo também, senão não ia licenciar, senão nem poderia ser licenciado aquele empreendimento. Então, se tu analisa os impactos positivos e negativos. Vai pegar uma grande hidrelétrica, vou pegar só o caso de Belo Monte, porque é a mais conhecida, né? Poderia pegar uma daqui. Ela traz uma mudança na biodiversidade, no curso do rio, impactos nas populações, muitas pessoas têm que até ser retiradas de lá. Quem é que vai fazer isso? Qual é o instrumento internacional que faz isso? Não é, o Brasil não inventou a licença ambiental. O Brasil não inventou a avaliação de impacto ambiental. O Brasil assinou um tratado internacional onde mais de 100 países adotam o licenciamento ambiental. Isso não é invenção brasileira. Se o Brasil não cresce, não é por causa do licenciamento ambiental. O Brasil não cresce por causa da corrupção. E, aliás, onde tem corrupção, tem poluição. Belo Monte é um exemplo. Mariana é outro exemplo. Onde tem poluição, tem corrupção. Sempre. E é por isso que os países adotam o licenciamento ambiental. E países como os Estados Unidos têm uma política ambiental preventiva muito mais rígida que a nossa. Por exemplo, se vai fazer uma hidrelétrica numa área onde comprovadamente tem espécie em extinção, não pode fazer empreendimento. No Brasil pode.
Só para falar dos Estados Unidos, que não é o mais rígido. Pô, Europa, então, é ridículo comparar legislação ambiental brasileira com a europeia. E lá tem reserva legal também, sim. Só que com outro nome. Porque diziam que tinha que acabar com a reserva legal, porque na Europa não tinha. Tem muito maior do que a nossa, só que com outros nomes, com outros parâmetros. Lá eles trabalham com bacia hidrográfica, muito mais inteligente. Né? Na tua visão, então, estamos muito atrasados em relação aos Estados Extremamente Unidos e União Europeia, então. E estamos nos atrasando mais ainda. E o que tu atribui isso? Mas aí que só uma coisa importante aí. Então, nós temos essa por que então se faz uma avaliação de impacto ambiental para o Belo Monte? Sabe por quê? Porque o Brasil optou por empreendimentos que não são sustentáveis, que são chamados de sustentáveis, mas não são. Nós optamos por grandes hidrelétricas, ao invés de pequenas hidrelétricas, ao invés da energia solar, que não precisa de licença ambiental. Vai botar uma placa fotovoltaica, não precisa de licença ambiental, não precisa nem de autorização do poder público para isso. E o valor que vai, aliás, que vai complicar é a CE, porque não vai poder cobrar mais a conta de luz. E é verdade isso. Está entendendo o que quer dizer? Nós optamos pelo pré-sal. Claro, aí, imagina, atividade de altíssimo... O Rio Grande do Sul optou pelo carvão. O carvão está sendo abandonado na Europa, até na China. Nós estamos ressuscitando o carvão no Rio Grande do Sul. E mais, o pior é o seguinte, as grandes hidrelétricas não pagam imposto. O carvão não paga imposto. A energia solar paga imposto. Nós estamos completamente fora do que o mundo está fazendo. Caminhando em direção contrária. Então, e aí é claro que vai precisar de avaliação de impacto ambiental, licença ambiental, estudo lá, opções para empreendimentos de altíssimo risco, de altíssimo impacto. Esse é o grande problema. Se nós optássemos por empreendimentos, por atividades, né, menos impactantes, verdadeiramente sustentáveis, que oferecessem menos risco para a população, como a maior parte do mundo está fazendo, nós precisaríamos de menos licença ambiental, de menos avaliação de impacto ambiental, menos. Agora, querem fazer justamente ao contrário. Né? Então, tratam... porque se fosse, Tiago, está dizendo, tudo isso que tu falaste está na legislação. Né? A licença ambiental está padronizada pela Resolução 237 e pelo PL 140. Está muito bem definido que compete a União, Estados e municípios licenciar. Está muito bem definido. Bom, vai ter divergência aqui ou acolá? Bom, vai ter divergência entre vizinhos. Eu posso me incomodar aqui com o milanês que mora lá. Bom, aí vai estar. Mas isso aí são divergências. Não existe lei perfeita. Nós temos que aprimorar a legislação. Aprimorar a legislação não é proteger menos o meio ambiente, como muitos estão dando a entender. Não dizem assim. Temos que modernizar o Código Florestal. Nós temos que modernizar o licenciamento. Sinônimo de proteger menos o meio ambiente. Isso não é modernizar. Gente, modernizar é proteger mais, garantindo e viabilizando, sim, os empreendimentos, que são tão necessários quanto a proteção do meio ambiente. Né? Então, isso tudo, infelizmente, acaba causando mais insegurança jurídica, ao contrário do que estão dizendo. O exemplo do EIA-RIMA. O projeto aqui diz o seguinte, o EIA-RIMA, para tu dar a licença prévia, dá prazo de 10 meses. Qual país do mundo, eu faço aqui, qual o país do mundo que dá prazo de 10 meses para tu dar uma licença prévia de uma avaliação de impacto ambiental de uma Belo Monte, por exemplo? É impossível, porque tu tem que fazer, tu falou das estações, tu tem que fazer uma avaliação de impacto dentro das estações, tem que ser no mínimo um ano de avaliação de impacto. Como é que tu vai definir em 10 meses? Então começa a mostrar que esse projeto de lei não está preocupado com o meio ambiente, em nenhum momento. Não é um projeto sério, não é um projeto que debateu com a sociedade, não merece respeito. E eu lamento como cidadão ter que ler um projeto de lei indecente como esse. Rápido intervalo, então, na volta, então, Tiago vai então responder à provocação do Beto. Voltamos logo, fique com a gente. Preparando aqui para pegar um helicóptero aqui, vou fazer um voo panorâmico, um atritaxi aéreo. Mas que barbaridade, isso vai ser um sucesso, passar.
Canela, vista aqui nesse passeio panorâmico da Tri Táxi Aéreo, aqui em Canela. Olha só, que coisa linda, chefe. A PW Service é uma empresa com excelência em prestação de serviços terceirizados como manutenção predial, limpeza e conservação, portaria, serviço em alturas, obras civis, limpeza de prédio, planejamento diferenciado de acordo com a necessidade do cliente. Ligue 51 3031 4819 e 51 98186 8783. É chegada a época da busca começar. Dos fundos dos armários, cabides e gavetas, é onde se escondem blusões, meias e jaquetas. Toda roupa que achar para muitos vale ouro. Sempre é hora de doar, dividir o seu tesouro. Participe da campanha do agasalho, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Olá amigos, eu sou o Fabiano Brasil e tenho um convite muito especial para fazer para você. Domingo, 10h30 da noite aqui na RDC TV, tem Inteligência Emocional. Nesta semana, eu converso com a terapeuta energética Clarissa Wandelli, que vai falar sobre expansão de consciência através do trabalho de barras de Axis. Uma única escolha que você faz diferente bem agora muda toda a sua realidade. É domingo, às 10h30 da noite, eu espero você. Tapetes que marcam. Império Persa Home Design. De volta com Cruzando as Conversas na noite de hoje. Então, o tema é um tema bastante polêmico, um tema que envolve a questão ambiental, que é um tema sempre que gera muitas controvérsias, muitos posicionamentos diferentes, muitos interesses, né? Mas o fato é que a gente deve usar a tecnologia, o desenvolvimento da humanidade, o desenvolvimento tecnológico aliado também à preservação ambiental. Essas duas esferas, elas têm que andar juntas, porque a humanidade precisa dos dois lados, né? Do meio ambiente em condições de atender às nossas necessidades e também nós precisamos do desenvolvimento econômico, social, porque a humanidade ela caminha, né, num progresso vertiginoso, mas para isso a gente também não pode esgotar os recursos naturais. Estamos aqui, então, terminamos então o primeiro bloco debatendo sobre a PL do licenciamento ambiental, que há 14 anos já tramita no Congresso Nacional e que está prevista agora para ser votada em 2019 com caráter de emergência. E na PL ela promove algumas alterações quanto à concessão de licenciamento ambiental para a parte de empreendimentos, para a parte de infraestrutura, a parte de rodovia, a parte de asfaltamento, tudo isso aí. E são tem vários tópicos que estão sendo considerados polêmicos e estão gerando divergências entre o lado que acaba apoiando essas mudanças e o lado que acaba achando que está degradando o meio ambiente, que não está tendo nenhum tipo de cuidado mais específico com os recursos naturais que são tão necessários, né, para a continuidade da vida humana, de qualquer forma de vida aqui na Terra. Então, a gente vai conversar, o Beto Meixo estava falando, agora terminando de falar, estava fazendo bastante críticas quanto ao licenciamento ambiental, fazendo uma comparação também com a legislação ambiental brasileira em relação à dos Estados Unidos, em relação à da Europa, e também considerando a atividade agrícola, a atividade industrial, como sendo uma das promotoras no sentido de causar essa degradação, no sentido de não estar tendo um cuidado maior em relação ao meio ambiente, um interesse maior na parte de negócios mesmo, na parte de concretização. Então, vamos falar então com o Tiago, que é o representante da Fiergs.
aqui, que é analista técnico ambiental, representante da Fiergs, né, que é a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul. Tiago, como é que tu considera essas declarações que o Beto fez em relação a toda a parte de licenciamento ambiental e a parte também da conscientização, né, da parte também da parte dos industriais, da parte também do agronegócio, que a gente vai falar depois com o Marcelo da Farsul. Como é que tu responde a questão sobre as suas colocações iniciais que tu fizeste, que ele também disse que já estão previstas em lei? Como é que tu responde isso? De fato, assim, o que acontece é que nós temos uma série de normas infralegais distribuídas com diversas regras em todo o país. Para o licenciamento ambiental, inclusive, são diversas. Então, a gente tem portarias interministeriais, a gente tem portarias específicas de órgãos intervenientes no licenciamento, a gente tem regras de unidades de conservação, a gente tem licenças ambientais com diversos nomes no país e regrados com termos de referências diversos. Então, não existe padronização nesse processo, é muito fácil de demonstrar. Não existe um licenciamento, um consultor que pegue e determine quais são os estudos que vão ser solicitados no licenciamento ambiental de um empreendimento e garanta que não vão ser solicitadas complementações e garantam que efetivamente o órgão ambiental não vai exigir novos estudos, porque de fato o que acontece com licença, Beto, de fato assim, o que acontece? Não existe esses parâmetros, então a lei ela vai trazer um ordenamento pensando em nível nacional, né? Então o critério realmente ambiental e os estudos eles precisam trazer uma informação clara para o empreendedor. E ele precisa efetivamente ter um termo de referência e saber a que estudos fazer. Como a gente discutiu aqui e falamos rapidamente, o licenciamento ambiental ele é um dos instrumentos da política. E muitas vezes o empreendedor ele precisa pagar, suportar estudos que deveriam ser mantidos pelo Estado, muitas vezes com informações de qualidade ambiental que ele precisa gerar dentro do processo de licenciamento, né? Então, por exemplo, dados hidrológicos, dados de monitoramento de qualidade do ar, e o empresário ele precisa sustentar isso. Então, quando a gente fala de instrumentos de planejamento, até, por exemplo, os exemplos que o próprio Beto deu, relacionado a planejamento energético, né, a planejamento de uso e ocupação do solo. Então, o empreendedor ele fica refém e ele é obrigado, a sua equipe de consultoria, a comprovar que ele pode se instalar em determinada região. Tem, muitas vezes, em questões locacionais que o município, alguns municípios no país, ou diversos municípios, não têm nem seus planos diretores implementados que facilitem a localização. Eu não estou falando de grandes empreendimentos aqui. Então, isso serve para o grande e serve para o pequeno. As modalidades de licenciamento, de você padronizar nomes de licenças, tipos de licenciamentos, como você pode regrar isso dependendo do empreendimento, ela é válida. E esse projeto de lei ele cria estímulo à regularização de empreendimentos, atividades a partir de termos de compromisso, empreendimentos que operam sem licença. Existem instrumentos que facilitam, ou digamos, criam uma segurança jurídica para ele se regularizar, né? Temos aí também a questão da ampliação do espaço da participação social dentro dos processos do licenciamento, que não é trazido pela 01, pela 09 do CONAMA da audiência pública. Esse projeto de lei prevê, por exemplo, participação via internet, participação por debates técnicos, aprofundando o tema para grandes empreendimentos, prevê facilitação de acesso à informação, que você possa compartilhar e disponibilizar os estudos de impacto ambiental, os diagnósticos das áreas de influências, são gastos, olha, uma quantidade de dinheiro imenso com dados primários que ficam engavetados dentro dos órgãos ambientais e não ficam disponíveis para a sociedade, ou até mesmo para que o próprio órgão ambiental trabalhe em instrumentos de gestão e planejamento. E esse PL permite que os dados que foram gerados primários no empreendimento do Marcelo permitam que quando o empreendimento do Beto for realizar o licenciamento, ele possa usufruir, possa utilizar desses dados, reduzindo seus custos de licenciamento e dando a celeridade ao processo também. Por quê? Porque ele vai conseguir fazer os estudos de forma mais rápida e vai submeter o órgão ambiental a uma análise muito mais efetiva. Quando o Beto fala dos 10 meses ali, da geração de dados, estudos hidrológicos, ele precisa de 1 ano, não é adequado ele falar isso, porque os 10 meses que é estabelecido é para o técnico analisar o processo de licenciamento e dar informação.
teoricamente, né, esses dados, todo esse monitoramento hidrológico de 1 ano, 2 anos, ele já foi realizado, ele já foi submetido em termo de referência, ele já foi entregue ao órgão ambiental. Ele tem 10 meses com o EIA-RIMA para pegar e analisar o processo e dizer se aquilo é adequado ou não. Eu entendo extremamente razoável 10 meses para um técnico que tem toda a base de dados se manifestar sobre um processo de licenciamento. Agora, existem casos, por exemplo, pequeno, vamos pegar um pequeno empreendedor. Tem muitos empreendedores, por que não botar prazo para emissão de licença ambiental? Tem empreendedores que alugam pavilhões e ficam 2 anos, 3 anos pagando o pavilhão aluguel sem ter a licença emitida na mão, aguardando o órgão ambiental se manifestar, e ele tem que manter o local, manter o aluguel, né? Ele tem um custo, e aí, de fato, é um empreendedor que talvez não tenha esse poder financeiro para manter o tempo todo, e ele fica refém disso, talvez por uma anuência de unidade de conservação que não tem um prazo para se manifestar. Então, a questão, o ordenamento que nós citamos aqui, falamos é que o empresário ele consiga saber quanto tempo ele vai ter o investimento dele, o recurso que ele tem mobilizado, que ele tenha um planejamento para, por exemplo, ao alocar um imóvel, ele garanta uma reserva de recurso e saiba efetivamente qual o tempo que o órgão vai se manifestar, como o Milanês disse. Olha, então se é para dizer não para o empreendimento, então que se diga, que se estabeleça um controle, um método. E, de fato, é o que a gente sempre costuma dizer lá na federação, nas palestras para as indústrias, a LO é a abertura de um relacionamento com o órgão ambiental, né? Então, hoje, muitas vezes, a gente vê a licença ambiental como sendo um troféu levantado pelo empreendedor, porque aquilo, muitas vezes, é desgastante dele conseguir. Mas, na verdade, é o início de um relacionamento que ele vai ter enquanto a atividade dele perdurar. Então, a partir dali, ele tem todos os instrumentos de gestão, controle, monitoramento, ele vai ficar visível para fiscalização, vai abrir mercados para ele também, embora a licença ambiental hoje não é mais prerrogativa, né? Hoje a sociedade já cobra outros instrumentos de gestão. E quanto ao autolicenciamento ali, que o Milanês fez até uma comparação, que é um comparativo, que seria o preço se autoavaliar, se ele merece estar preso. Como é que tu avalia isso, a questão do autolicenciamento dado pelo próprio empreendedor? O autolicenciamento é um instrumento, olha, a gente precisa entender justamente as realidades diferentes, né? Hoje, por exemplo, atividades de impacto local, atividades em centros urbanos, né? Por exemplo, existem atividades de impacto local que são licenciadas, como, por exemplo, padarias, manicures, cortes de cabelos. Como é que eu vou fazer uma atividade, licenciamento de LP, LI e LO, para uma atividade dessa, numa sala, dentro de um prédio edificado, de uma estrutura onde eu não tem análise do meio biótico, não tem análise do meio físico? Por que não um processo onde eles se comunica com o órgão ambiental, se autodeclara a existência dele, como é o imposto de renda hoje? Se fala tanto o processo autodeclaratório como o processo falido, o imposto de renda de pessoa física ele é autodeclaratório. E fica aí sobre a fiscalização fazer é um instrumento falho? É um instrumento que não funciona? Então, a gente tem que entender, é óbvio que esse instrumento declaratório não vai servir para uma hidrelétrica. Existem mecanismos, o artigo 12 aqui do PL prevê quais as atividades, como são os regramentos, a comissão tripartite é convocada a se manifestar sobre todo esse controle. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado quando a gente coloca algumas formas, porque o projeto de lei ele serve para todo e qualquer tipo de licenciamento. Agora, ele tem que ser colocado e aplicado da devida forma. É óbvio que o licenciamento autodeclaratório ele não vai servir para empreendimentos com EIA-RIMA, é óbvio. Mas esse empreendimento pequeno que vai ocupar uma sala de 100 metros quadrados, que ele não tem nada relacionado à supressão vegetal, meio físico, ele tem água encanada, por que não o instrumento autodeclaratório? É uma provocação interessante para se fazer, principalmente para estímulo do micro e pequeno empresário aqui, prestador de serviço, comércio, que está lá, tem legislação específica, ele precisa de licenciamento ambiental. E muitos municípios cobram isso. Existem regras para isso. Então, é esse tipo de questão que a gente precisa avaliar, pensar e refletir. Por que não incluir esse tipo de dispositivo aqui na lei? Por que não deixar ele como válido para esse tipo de cenário? O que tu acha, Milanês? Na verdade, nós estamos jogando com recortes, né? Primeira coisa que é importante, a lei, como eu disse, esses regramentos ambientais são novos no Brasil.
tem que melhorar, tem que aumentar. E isso tem que partir de um debate público. Não houve debate com o movimento ambientalista. Quer dizer, não houve debate com o setor científico, entendeu? Quem organizou isso foram os interessados em liberalizar. Isso é uma aberração contra o meio ambiente, como aconteceu com o Código Florestal, entende? Quem opinou e quem mandou na reforma do Código foi quem queria conceder, né? Não houve aumento de restrições, maior cuidado. Quando que o mundo inteiro está caminhando exatamente no sentido contrário, de aumentar o cuidado. Até, inclusive, para proteger a própria atividade. Porque hoje tem empresas, por exemplo, acabou de ser condenada nos Estados Unidos a Monsanto, com um passivo ambiental que a Bayer comprou, que talvez a Bayer não paga com o lucro que tem o passivo ambiental todo da Monsanto. Eu não sei como é que eles fizeram esse contrato de compra, mas se eles herdaram o passivo, eles devem estar chorando lágrimas copiosas, entendeu? Porque agora o governo americano, que tem, em princípio, defender as suas empresas e azar dos outros, pega e julga, quando muda de mão a Monsanto, julga o primeiro caso contra, né? E isso aí não é de surpreender ninguém. E assim, de certa forma, o mundo inteiro acontece. Quase ninguém joga contra os seus próprios interesses. Mas o que eu quero te dizer com isso? Nós tínhamos que melhorar prazos, nós tínhamos que clarear os processos. Eu propus em 97, quando eu estava no CONAMA, eu propus uma transformação que era muito simples. Estudo de impacto ambiental, licenciamento, é feito pelo termo de referência, como é feito hoje, pelo órgão ambiental, e é uma concorrência pública. Entende? E aí quem paga o custo, porque é o demandante, a empresa, mas faria uma concorrência e abaixar menos de 1/4 o preço dos estudos de impacto, que é uma roubalheira em cima das empresas, porque as empresas não sabem nada de meio ambiente, contratam umas consultorias que... Qual é a consultoria que elas contam? Eu tive consultoria, não estou falando de um mundo que eu não conheço. Então, a gente, para fazer um trabalho sério, a gente tem que ver um mundo como é que funciona. Os empresários chegam assim para ti e dizem, olha, eu te contrato, tu é o cara bom, ouvi dizer, só que eu quero que tu aprove no FEPAM. Eu digo, não tem aprovação na FEPAM, não é corrupto. Ah, mas tem uma empresa que garante. Tem uma empresa que garante. Então eu nunca ganhei, eu só ganhei porcaria quando eu tinha uma empresa de coisa e troquei de ramo, porque tinha os caras que mentiam, inclusive mentiam que davam dinheiro para a técnica da FEPAM e não davam, embolsavam, porque o empresário está dando a grana, mas não sabe chegar lá, entendeu? E os caras são enrolados internamente. A FEPAM já melhorou, faz alguns anos, com a transparência do processo, que o empresário recebe informação. Então, os estudos vagabundo que os caras entregam lá, o empresário fica sabendo que o estudo está mal feito, porque os caras dizem, não, é a FEPAM que está segurando lá. E era a FEPAM dizendo, não, peraí, isso aqui é para analfabeto, isso aqui não é um estudo, entendeu? Faz de novo. Então, se houvesse essa concorrência pública, ia ficar barato para o empresário e o órgão ambiental ia controlar, fez um estudo ruim, proibido de entrar na próxima concorrência, entendeu? Então, a gente tem que entendeu? Buscar o verdadeiro e ceder, só que o problema do setor econômico, ele quer sempre a seu favor liberar. E ele não entende, e eu até compreendo que não precisa entender a importância do meio ambiente. Por exemplo, se uma atividade dentro de uma sala de 100 metros quadrados, e aí não é nada especificamente contra ti, Thiago, mas é uma coisa didática, ela pode ter um efluente ali que destrói milhares de espécies. Então, eu tenho que saber o que sai de efluente líquido no ar, entende? O resíduo sólido, porque mesmo na atividade mais inocente, os dentistas, por exemplo, que é uma atividade que todos nós usamos, né, os dentistas, todo mundo é a favor dos dentistas, mas eles lidam com mercúrio, com metais pesados, com coisas, e às vezes, no passado ia, agora tem um controle. Quer dizer, então, esses controles, óbvio, se tem um jeito, o problema é o seguinte, padaria, queima uma lenhazinha, é verdade, renovável a lenha, inclusive. Só tem um detalhe, algumas, né, outras elétricas. O conjunto das padarias do Brasil polui mais do que indústrias enormes, entende? Então, nós temos que pensar essa escala. A nossa meta é proteger, porque quando a gente protege a população, a gente também protege os empresários que têm filhos, né, querem saúde, e podem ficar com passivo ambiental, porque se eu licenciar, a lei de meio ambiente, ela retroage contra o réu. Não existe garantia em meio ambiente. Isso é uma coisa clara e nunca vai mudar, isso é mundial. Então, eu estou fazendo uma atividade lá, etc., licenciei, e aí eu estou fazendo um baita mal que eu vou ter que pagar. Entende?
Se eu tenho um agrotóxico que está matando milhões de pessoas, eu vou pagar essa conta. Não me interessa se ele foi licenciado. Claro que, obviamente, que eu escondi de dar algumas informações, esqueci, né? Isso vai aparecer. E apareceu no cigarro, apareceu agora no glifosato, né? E vai aparecer sempre, porque tem cientistas dos dois lados. Sim. Né? E a informação é uma coisa que hoje é cada vez mais difícil de conter. Mas então, o que nós fizemos, por exemplo, foi dito muito bem dito pelo setor. É um absurdo que se faz estudo de impacto ambiental e se joga no lixo, que é literalmente o que se faz. Porque são de má qualidade, a maioria xerocado, copiado, e não tem um parâmetro, porque eles deviam entrar direto no banco de dados de planejamento do Estado. Porque isso é uma contribuição, né? O cara está tendo que fazer aquela medição, ela tinha que ter padrões, né? E entrar direto. E aí a próxima empresa realmente naquele lugar não ia precisar. Sim. Porque a meta não é complicar a vida do empreendedor, a meta é facilitar ao máximo a vida do empreendedor, desde que não gere riscos, ou que gere o mínimo de risco, que alguns vai arriscar, vai ter. Sim. Mas o nosso conhecimento está melhorando, entendeu? Mas para isso nós temos que ter o diálogo que não aconteceu nesse PL. Tem todos esses anos e não teve diálogo. E tem um deputado sem vergonha, porque não tem outro termo para dizer, que diz que foi amplamente discutido. Só que o ISA não sabe, a Agapan não sabe, quer dizer, quem é foi discutido com quem que ele discutiu, que ninguém sabe, né? Então, isso é uma coisa muito importante. Nós temos que ir de peito aberto e, sobretudo, cabeça aberta, porque, às vezes, a ideia do ambientalista pode ser muito interessante, né? Porque nós queremos rigor, nós queremos defender, inclusive, a qualidade de vida de todos, inclusive do pessoal empresário, que é muito necessário. Nós não teríamos o país se não fosse, né, funcionando. Agora, se a gente vai... Agora, se um lado junta o seu poder, que é muito maior, claro, o poder econômico é muito maior, e impõe um PL desse, o que vai acontecer? Não vai dar nada. Está 14 anos aí, vai continuar se arrastando, vão tentar votar no apagar das luzes, agora sempre em época eleitoral, para tentar ganhar uns financiamentos de campanha, ou sei lá o quê. É uma vergonha, e o Brasil perde com isso tudo, porque a gente quer um país que atividade, né? Eu chego no Rio Grande do Sul e digo, olha, eu quero fazer quero minerar. Aonde? Olha, tem em tal lugar. O minério que eu preciso tem em tal lugar, na bacia do Rio Camaquã. Para quem vai isso aí para uma empresa canadense ficar rica e vai ferrar o rio mais conservado do estado, que deságua na água? Não, obrigado. Quem não paga imposto, não paga nada numa mineração, vai causar um dano e tal. É só pensar como Estado. Não é assim, mais uma mineração vai dar 10 empregos, 100 empregos. Ora, isso é ridículo, pois o dinheiro gera emprego qualquer um. Se o empresário quer, se o empresário é empresário mesmo, ele quer fazer uma coisa, não pode, ele vai fazer outra. Eu quero fazer hidrelétrica, eu vou fazer energia solar, porque eu quero fazer atividade produtiva, né? Não são especialistas que só entendem uma coisa. Ele quer investir em energia. Bom, isso não pode aqui nesse estado, então vou para isso. Agora, se a gente deixa o pior, teremos sempre o pior, porque o pior é aparentemente mais lucrativo. Queimar carvão sem tratar efluentes é o troço mais lucrativo do mundo. Só tem um detalhe, o passivo ambiental vai comer todo esse lucro um dia, né? Então, o nosso interesse é muito comum, muito de todos. E nós tínhamos que entrar mais, sabe? Por exemplo, a participação, ele falou, é muito importante. Pois é, esse PL reduz a participação das comunidades locais, que tanto incomoda os índios lá e tal. Eles querem reduzir, porque no fundo é isso. Uma pergunta que tinha que ser feita, por que o Brasil... Duas perguntas eu faço, que são assim para reflexão. Nós pegamos o sistema americano de impacto ambiental. Eu tive o prazer de fazer o primeiro pós-graduação que teve em 87, na Amazônia. Eram todos americanos, que não tinha especialistas no Brasil ainda em análise de impacto ambiental. É o sistema americano. Só que nós fizemos, os professores não entendiam, no Brasil vocês não estudam as alternativas locacionais. Não estudam. É aqui. Eu quero aqui indústria. Tá, mas ela ficaria bem lá. Não, mas eu quero aqui. Tem que fazer a hipótese zero. O que vai acontecer se não fizer indústria? Se fizer lá. Se eu fizer tecnologia, eu quero produzir energia, bom, que seja hidrelétrica, que seja solar. Comparar. Não se faz isso. Os americanos ficavam assim, os professores que diziam, mas vocês não estão comparando nada. É sim ou não? E aí é sempre sim. Audiência pública. Qual foi a audiência pública na história desses 14, mais
30 anos, 30 e poucos anos, que a audiência determinou que não acontecesse o evento. Nunca. Então, para que audiência pública? Ou a audiência pública tem algum poder, né? É participação popular. Só que é só para te ouvir e dizer, tá, agora eu vou liberar a licença. É assim que acontece. Então, nós temos que estar aprimorando isso. Mas nós temos mesmo as comunidades, mas todo mundo sabe que uma empresa, se vai para uma comunidade que não é bem quista, ela acaba saindo caro para a empresa. Então, nós precisamos conciliar essas coisas e ser plenamente conciliável. Nós temos o país mais rico do mundo, nós não podemos viver de usurpar ele, de expropriar ele. Nós temos que conservar. Nós temos a coisa mais importante deste século já é a água, não é petróleo. Petróleo, coisa do passado. Guerras são por água. Nós temos a maior água do mundo, a melhor água. Já não temos. As pessoas estão bebendo, o nosso povo, inclusive nós aqui sentados, estamos bebendo uma água indizível, com cancerígenos, neurotóxicos e outras coisas, que não dá para tratar. A gente está tratando coliforme fecal, que é a única coisa inocente que tem na água. E carga orgânica, que é outra coisa inocente. Não tratamos metais pesados, não tratamos agrotóxicos, etc. Pô, o Brasil tem que conversar isso, porque senão nós vamos ficar rico e doente. Quem é que quer ser rico numa UTI? Qual é a graça do jogo? Como é que nós vamos ter uma agricultura poderosa, como nós temos toda a possibilidade, se destruir o solo? Os Estados Unidos, que é modelo da nossa agricultura, está com estados que estão fazendo trabalho de 15, 20 anos para voltar a ter agricultura, porque o solo não produz mais nada. Isso ninguém mostra na propaganda. Eles destruíram, mataram o solo, mataram estruturalmente. Com esses venenos que estão sendo condenados agora. Então, os ambientalistas, na verdade, e o setor, né, que é um grande setor de meio ambiente, aliás, ao qual todos aqui, de alguma forma, estão ligados, é o que mais tem a contribuir para um progresso que interesse a população, o país todo. Exatamente. Um progresso que se concilie, que uma atividade produtiva não detone a outra por causa da poluição dela, e assim vai, né? Um progresso harmonioso. Um rápido intervalo, voltar depois com o Marcelo da Farsul, vai falar então sobre a parte então, de agricultura que tem sido apontada, que é muitas vezes apontada como um dos grandes vilões da preservação do meio ambiente. Voltamos logo, fique com a gente. Chegada a época da busca começar. Dos fundos dos armários, cabides e gavetas é onde se escondem ilusões, meias e jaquetas. Toda roupa que achar para muitos vale ouro. Sempre é hora de doar, dividir o seu tesouro. Participe da campanha do agasalho, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Na Multissom você encontra uma grande variedade de produtos com as melhores opções de pagamento. Temos celulares e smartphones, TVs e caixas de som, instrumentos musicais, os mais variados acessórios, tudo em fotografia, produtos para sua casa, brinquedos, CDs e DVDs e muito mais. E você ainda pode aproveitar as vantagens do Crédito Fácil Multissom e parcelar suas compras em até 15 vezes. Vá agora até uma de nossas lojas ou acesse www.multissom.com.br. Multissom, sempre perto de você. Olá amigos, eu sou o Fabiano Brasil e tenho um convite muito especial para fazer para você. Participe com a gente do Clube Esporte Bar, domingo, 1h30 da tarde, aqui na RDC TV. Comigo na edição deste domingo, Jacques Maciel, Rosa Tatuada, conosco aqui no nosso programa. Também estarei recebendo Gilson, o homem do vôlei, Gilson, o mão de pilão. Também a agente FIFA, Poliana Morbach. Também vamos falar de futebol americano com o Adriano Júnior e vamos falar de marketing esportivo com Jorge Avancini, ex-vice de marketing do Internacional e também do Bahia. Muitas atrações no Clube Esporte Bar, neste domingo, 1h30 da tarde, aqui na RDC TV. Nós esperamos você.
Prepare-se para forte mudança no tempo. Evite sair de carro. Não dirija sobre áreas de risco. E nunca, nunca tenha 7 ocupantes no carro. Você precisa mais conforto, tecnologia e segurança para fazer isso. Mas se você já tem uma X80, Lifan Sun Motors, na Ipiranga, 7090. Voltamos com Cruzando as Conversas, o Thaís Teixeira, mediadora do programa dessa noite, que fala sobre a questão ambiental, PL do licenciamento ambiental, esse tema que gera tanto debate, tanta polêmica, porque é um tema que ele reúne, né, dois apaixonados, né, a parte do pessoal que é ambientalista, que defende o meio ambiente, que tem toda a razão em seguir essa linha, e a parte também do empresariado, que também é tão importante para o desenvolvimento de um povo, de uma nação. A gente fechou agora os 2 primeiros blocos. Vamos devolver agora para o Marcelo Camardelli, da Farsul, que o pessoal aqui estava falando bastante, muita gente fala a respeito da agricultura, né, do setor do agronegócio ser um grande setor responsável pela parte de desmatamento ambiental, principalmente a criação de gado, uma coisa que é bastante forte aqui no Rio Grande do Sul, nosso estado, que é um estado com uma vocação rural muito forte, e o agronegócio, que é responsável por mais de 20% do PIB nacional, principalmente nesse ano de 2017, 2018, foram anos de uma forte crise econômica, mais de 14 milhões de pessoas ficaram desempregadas. E a gente sabe, é uma verdade, né, Marcelo? A gente não pode esconder aqui para todos que o agronegócio é um setor que ele emprega, ele gera muitos empregos direta e indiretamente, né, dentro e fora da porteira. É um setor muito forte nessa parte e tem uma rentabilidade muito forte, mas também usa muito os recursos naturais. Então, eu te pergunto aqui, o pessoal estava falando aqui, o Milanês, o Beto, da questão como a parte agrícola acaba atingindo e esgotando, levando muitas vezes a um esgotamento dos recursos naturais. Muitas vezes o produtor rural não tem este cuidado, muitas vezes por falta de informação ou também porque está muito focado na parte de retorno, né? Porque a atividade agrícola ela exige um grande investimento de toda a cadeia, desde ali da plantação até a colheita, é muito investimento, muito cuidado. O investimento não é só financeiro, é uma disposição, é um tempo que é colocado ali, uma aposta muito grande, né? Tanto do pequeno empresário rural quanto do grande, né? Como é que está hoje a parte produtiva? Como é que está sendo conciliando, né? Como é que a Farsul, enquanto a entidade maior do Rio Grande do Sul, acaba atuando nesse sentido? E é verdade isso mesmo? O setor agrícola realmente segue com esse desmatamento ou existe alguma parte tecnológica que está sendo utilizada, que acaba otimizando o retorno da lavoura com menos agressão? Como é que tu responde a essas questões? Pois bem, Thaís. Eu até quero trazer um pouco da fala do Milanês, que teve, acho que foi na primeira fala, que diz ter tido o privilégio de ter sido produtor rural. Não sei por quais motivos não és atualmente, mas eu tenho certeza que foi um privilégio, uma honra para ti ter sido produtor rural no período que fosse. E concordo quando disseste que o produtor utiliza e é dependente dos recursos naturais, e de fato é, né? Nós dependemos e, por depender, nós reconhecemos a importância e a necessidade do desenvolvimento sustentável e da manutenção do nosso ambiente natural. E tem dados, hoje existem dados que nos mostram o quanto o produtor rural hoje preserva os seus recursos naturais e tem ciência dessa importância. Dados recentes do CAR, que é um instrumento declaratório, assim como citado pelo Tiago, como o imposto de renda, um instrumento que trouxe muitos ganhos para a preservação ambiental, para a política ambiental, né? Então, dados recentes do CAR, da Embrapa, do Ministério do Meio Ambiente, demonstram que 66%, mais de 66% da vegetação nativa existente no país, né, 66% da vegetação nativa o país possui hoje. Mais de 25% dessa vegetação nativa está dentro das propriedades rurais. Tá? Então, isso demonstra o quanto o produtor rural é preocupado com a questão ambiental, né? E, principalmente, respeitando. Nós temos mais, além do CAR, nós temos o novo Código Florestal para respeitar, né?
E em relação à questão de desmatamento a qual te referiste, isso não é uma realidade, não é mais uma realidade. Inclusive, nós temos, não temos o licenciamento ambiental para as culturas, mas temos autorizações para supressão de vegetação nativa com vistas a uso alternativo do solo, ou seja, o produtor rural não faz nada dentro da sua propriedade privada, sem que tenha anuência do órgão ambiental autorizando ele para que possa proceder tal investimento numa nova lavoura, numa nova pastagem para atendimento à sua demanda dentro dos seus negócios. Né? Então, a realidade do produtor rural é muito diferente hoje, e a Farsul incentiva as boas práticas agronômicas, que nós sabemos da importância, tanto que nós temos dentro da Federação da Agricultura e do Sistema Farsul um departamento chamado de Assessoria de Desenvolvimento Sustentável, né, onde a gente busca sempre as melhores práticas e participar, né, e levar ao produtor, né, além de conhecimento em questão de legislação, que é muito importante, né, porque o produtor precisa conhecer a legislação, né, para poder respeitá-la, né, mas com certeza, hoje em dia o produtor é um respeitador do meio ambiente, até por ter consciência de quanto ele necessita dos recursos naturais para a sua produção e suas atividades corriqueiras. E a pecuária extensiva, como é que tem sido praticada aqui no estado? Como é que está essa atividade? Uma atividade de formação do nosso estado, uma atividade meio cultural, né? A pecuária extensiva... E também é um ponto que é muito, né, indicado como de desmatamento, né? A questão da derrubada na mata, muitas vezes para pastagem. Não? Vou discordar de ti. A pecuária é o maior fator de preservação da metade sul do estado. Aqui no Pampa. Aqui no Pampa, no caso. Enquanto né? que no centro-oeste, então, né? Sim, no centro-oeste, mais do Brasil, na Amazônia. Isso, lugares... então o centro-oeste é mais forte. O que é né? interessante, só o Dutzenberger, né, que mostrou isso, né? Talvez no mundo não exista um ecossistema porque o Pampa aqui, né? que conseguiu interagir tanto a atividade econômica com o bioma, com a biodiversidade, que é o gado no Pampa. Extensivo, né? Extensivo, que é uma cabeça de gado por hectare. Até por conta do Pampa, né? Que é essa vegetação natural. Na verdade, isso, em princípio, como porque pode-se aprimorar essa produção de forma absolutamente natural, com um pasto nativo melhorado. Mas na região centro-oeste, sim, melhor. né? Na região centro-oeste, a Amazônia é fortíssimo, né? Se desmata, se queima para botar para pasto. Nós estamos falando da pecuária, vamos falar do soja, que destruiu já 50% do Pampa gaúcho. Sem retorno. É um bioma que estamos destruindo, é o único estado que tem Pampa. Nós temos condição, sem fazer R$1 de investimento, condição de ter a carne mais valiosa do mundo, por duas razões. Só nós certificarmos orgânica e com Pampa nativo com 150 espécies de pastos, nós temos uma dupla certificação que ninguém tem no mundo. Nós estamos tirando isso para vender um lixo, que não é nem alimento, porque o soja, nem orgânica, é uma comida muito decente, entendeu? Soja é um lixo, é uma commodity que escraviza os agricultores e que está forçando eles plantarem cada vez mais, porque eles são escravos, eles pagam um royalty, que eles não sabem o valor a cada ano, vão pagar sempre. E isso essa é uma soja contaminada até 200 vezes mais do que era a soja convencional, a transgênica. Nós estamos alimentando porcos, intoxicando porcos chineses, é verdade, entendeu? Porque nós mandamos um troço com 200 vezes glifosato, está sendo condenado por ter cancerígeno e várias outras coisas, para os porcos chineses comer, e depois os chineses vão comer esses porcos concentrados, entendeu? E nós também. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, quem são os amigos? A agricultura, eu vou voltar, eu não posso porque hoje eu viajo muito, por isso que eu tive que parar. Mas eu quero ainda poder voltar a essa tranquilidade. Terás novamente privilégio, então. Essa tranquilidade. Agora... Mas não plantando soja, eu então... sempre produzi só orgânicos. E nunca tirei uma árvore da propriedade que eu tinha. O Estado é o terceiro produtor de soja ainda? Continua, Marcelo? Incrementando a produtividade. Eu só quero dizer o seguinte, para concluir. O inimigo não é o produtor rural, muito menos o industrial. É que nós vivemos numa nuvem de informação que meia dúzia de empresas, o mundo vive de 6 commodities nos alimentos. Soja, milho,
Bom, e isto destrói o planeta, isso produz uma comida industrial que é um lixo, não é culpa dos industriais. Eles fazem aquilo que é barato, que vende, que coisa. Se nós criarmos padrões melhores, a Fiergs estuda alimentos prêmios, tudo, né? Então, o industrial produz aquilo que o povo exige. A lei tem que ser restritiva no Brasil para que a gente tenha saúde, porque as pessoas estão morrendo de obesidade. Pobres, continuam subalimentados e ainda obesos. Antigamente eram só subalimentados e não eram obesos, então eram mais saudáveis. Veja só que interessante. Então, na verdade, nós temos que nos libertar. Se o Brasil, por exemplo, se a gente pega o montante de soja, que eu não sei se tu tem ideia, mas é muito dinheiro, né, a nossa exportação. A nossa exportação em 2018, os dados da FEE de soja foram 300 milhões de dólares neste ano. Então, vamos botar 400 milhões. E embarcadas foi 228 milhões, quase 10% a mais em relação a 2017. Eu vou transformar... Concorda? Os dados da FEE... Eu só quero completar o raciocínio, na verdade. Os números não são tão importantes. Mas se são 300, seriam 400 milhões só por ser orgânica. Só que a grande diferença, a gigantesca diferença, é que o produtor deixaria de ser escravo de empréstimo, porque a orgânica, a lucratividade é muito melhor. E o solo vai melhorando cada vez mais e ficando cada vez mais produtivo. E isso é um processo que tem que ser apoiado pelo Estado, porque não é o cara que tem que descobrir e arriscar seu patrimônio, né? Mas isso nós temos que nos unir, nós temos que produzir carne orgânica para o mundo, soja orgânica, e nós vamos dar risada. E não interessa. Aí as pessoas dizem assim, mas aí vai alimentar o mundo. O Brasil não tem que alimentar o mundo, o Brasil tem que ganhar dinheiro e viver bem o povo brasileiro. O excedente a gente exporta, coisa de qualidade. Só que um agricultor vive melhor tendo... Por que eles estão forçados a desmatar e cada vez avançar mais? Porque eles são escravos dos financiamentos de uma lucratividade ausente. Porque é uma commodity controlada nos Estados Unidos e um preço do royalty que eles pagam aluguel de transgenia que ele desconhece. Então, nada está na mão dele. O Lutz disse uma figura muito bem dentro da Assembleia, que quem ouviu faz anos é inesquecível. Ele diz assim, o agricultor é o tratorista, que tem o risco, porque o lucro é garantido para quem vende agrotóxicos, para ver. Esse está garantido, porque os bancos garantem. O cara, a Cargill e todas as que comercializam, tem todos garantidos. Compram quando interessa, baixam o preço quando interessa. Quem é que tem todo o risco? O agricultor. Por isso que ele está desesperado, tendo que aumentar a área. Ele podia ser com muito menos área, ele tem que ter lucratividade. Só que nem sequer esse cálculo é ajudado a fazer. Eu, por exemplo, falei com um pecuarista num congresso brasileiro de veterinária, um veterinário que produzia para o vô dele 15 mil cabeças, um campo legalzinho no Pantanal. Ele disse em 7 anos, ele chegou, desabou o custo, ele estava pensando em parar de certificar orgânico. Eu digo, tu vai produzir? Não, eu vou parar de certificar, vou vender com carne comum, porque é tão melhor o negócio, eu tenho saúde total, produtividade total e melhorando cada ano, baixando o custo, que eu não preciso nem certificar. Olha só, e a gente, entende? É uma fumaça que impede as pessoas de ser felizes. É a mesma coisa o industrial. Todo industrial, ele é obrigado, se eu vou, indústria de bolachinha, eu vou ter que fazer sal, açúcar e porcaria, porque se eu fizer uma decente, os caras vão comer as outras. São mais barata, que é um lixo. Se a gente cria um parâmetro de qualidade, os industriais vão dizer, graças a Deus, além de ganhar dinheiro, eu ainda vou poder encostar a cabeça e saber que não estou matando criança. Entendeu? Sim. Esse é o jogo. A gente não pode deixar as empresas cuidarem, porque elas não têm... Porque a empresa mais perversa vai lucrar mais e quebrar as sérias. Então a gente tem que padronizar. A lei serve para isso. É a população que decide, inclusive os empresários fazem parte dessa população, os agricultores, os ambientalistas, decidem bem, o que nós precisamos comer. Qual é a qualidade que nós queremos? Qual é a água que nós queremos? Bom, então vamos fazer agora os empreendimentos para chegar nesse ponto. Como é que está essa área de soja aqui no estado e o glifosato realmente está assim, como o Milanês falou? Eu quero só discordar do Milanês, né, respeitosamente, quando ele se refere ao avanço da soja na metade sul e quando trata o produtor como um escravo da cultura. A Farsul, dentro dos seus princípios, né, a Farsul tem o princípio da livre iniciativa. Então, o produtor, dentro da sua propriedade rural,
cumprindo os requisitos legais vigentes, ele tem a sua livre iniciativa de produzir soja, seja a soja convencional ou seja a soja orgânica. Assim como o próprio Milanês, como pretende voltar a produzir de forma orgânica, é uma livre iniciativa dele, né? E toda livre iniciativa dentro, respeitando os parâmetros legais, deve ser saudada. Então, o avanço da soja dentro da metade do sul, ela respeitou essa livre iniciativa dentro das propriedades privadas dos produtores e, com certeza, respeitando as normativas legais, né, para que esse avanço pudesse se dar dentro do... Eu concordo contigo em tese. O que eu estou tentando dizer é o seguinte, é que essa soja que vai para os chineses envenenada, quem bebe a água desse veneno somos nós. E é os nossos filhos. E é o nosso Jacuí, que é o Amazonas Gaúcho, que recebe quase nenhuma indústria e é poluído por causa de agrotóxicos. Entende? Então, a pergunta é o seguinte, se ficasse dentro da propriedade dele, só ele bebesse o veneno, ele poderia. Como ele expande a propriedade dele com a poluição dele, que é a coisa mais sagrada que tem, que é a água, então é um direito de todos decidir se ele pode usar aquele... plantar soja, ele pode plantar o que ele quiser. A questão é se ele pode usar agrotóxicos, se ele pode usar coisas que contaminam a saúde do outro para ele ganhar dinheiro. Então, essa é a discussão. Em relação ao uso de agrotóxicos, nós temos legislação vigente, legislação federal extremamente rígida. Que está sendo destruída, né? Extremamente rígida. E, inclusive, nós, como Sistema Farsul, temos programas de boas práticas, mais de 900 cursos nos últimos 2 anos. O Senar proporcionou, isso dá mais de 10, 12 mil pessoas atendidas, que trazem esse benefício das boas práticas de aplicação. Questão da soja estar contaminada com glifosato, o porco chinês está sendo alimentado, eu tenho minhas dúvidas, até porque todo produto, quase todo produto que nós vendemos, seja carne, seja soja, carne de frango, ele passa por diversas inspeções, né, no país comprador, tá? E essas inspeções não estão detectando esse tipo de resíduo. Estão dentro dos padrões. Então eu não posso concordar que nós estamos envenenando o porco. Não, estão envenenando, mas dentro dos padrões permitidos. Não há dúvida. Ninguém questiona, entendeu? Nunca eu faria isso, até porque eu acho que isso não é honesto, entendeu? A pessoa que está trabalhando, ele está trabalhando como ele sabe trabalhar. O que nós queremos, inclusive já nos oferecemos esses dias para a Farsul, e já nos oferecemos para o Esperoto no passado, a convite dele, mas que acabou nunca saindo, é a gente construir, dialogar, conversar com o produtor, porque nós queremos o melhor dele e ele quer o melhor. Só que os amigos dele são só vendedores, entendeu? Não pode, vendedor não é amigo, a gente tem que entender isso. Eu não ganho nada se tu plantar soja orgânica, exceto saúde, claro, todos ganhamos. Mas quem vende uma coisa tem interesse. Então a gente tem que procurar pessoas que estudam, mas que não estão ligadas diretamente a interesses econômicos, porque esses sempre vão defender aquilo. Então, o que nós queremos, na verdade, é um diálogo com a sociedade, para que até os produtores vão ser os primeiros. Quem mais, por exemplo, falando de agrotóxico, quem mais se envenena com o agrotóxico é o produtor. Ele respira, ele bebe, ele recebe pela pele, ou os empregados dele, mas de qualquer forma, as pessoas mais... E nós já estamos adoecendo, e esse exemplo dos Estados Unidos foi julgado agora, mesmo quem está só consumindo o alimento. Agora, imagina quem está em contato de todas as formas, pelo ar, pela água. Então, na verdade, isso é um diálogo com a sociedade. Nós não temos as soluções. Entendeu? Não, eu concordo que nós estamos abertos ao diálogo, com certeza, e eu acho que a gente só constrói uma sociedade melhor dialogando. Isso. E realmente eu volto a citar a questão das boas práticas, porque muito do que a gente vê é o problema de boas práticas de aplicação, inclusive do aplicador, ou seja, do proprietário. Eu queria referir só a boas práticas. É que com boas práticas hoje os agrotóxicos estão matando as pessoas. Com as más práticas, então mata instantâneo. Eu estou falando da morte... Câncer, né? A intoxicação mata na hora. Essa é a má prática. Mas a boa prática está dando câncer, Parkinson, Alzheimer nas pessoas e elas estão sofrendo. Nós temos estudos que ainda precisam comprovar isso, né? Marcelo, se permitir, só que está dentro do PL, isso até já foi bem colocado aqui, né? A gente tem que partir do princípio de que as pessoas fazem as coisas com boas intenções. E eu acredito muito nisso, minha formação é essa. Então nós vamos ter, e isso é real, nós temos excelentes práticas agrícolas
e péssimas práticas agrícolas dependendo do agricultor. Nós temos o Parque Industrial do Rio Grande do Sul, por exemplo, Thaís. O Parque Industrial do Rio Grande do Sul, há mais de 20 anos, é exemplo para o país em meio ambiente. Agora, tem muita indústria que ainda polui, que não cumpre os padrões, que cumpre condicionante. Então, o que eu estou querendo dizer? Isso, e assim vai, qualquer tipo de atividade. Nós, né, quem de nós aqui, todos os dias não pratica coisas boas e ruins? Né? Isso é do ser humano. Justamente por isso que tem que ter licença ambiental. É justamente por isso. Isso não é uma punição. Como é que eu vou confiar totalmente lá, seja lá em quem for, lá no posto de gasolina que vai ser construído na esquina lá da minha casa? Ele vai fazer o autolicenciamento. Porque aqui, ó, Thiago, se permite autolicenciamento para posto de gasolina. Porque eu preciso ir a rima. Mas como é que eu vou... Se explodir o posto? Se ele contaminar o lençol freático. Fizeste uma pergunta, quando eu assumi a SMAN, 92% dos postos de gasolina estavam com algum tipo de passivo ambiental. 92%. Porto Alegre. Imagina o resto. Nós tivemos que fechar 60 postos de gasolina. Infelizmente, é duro fechar os estabelecimentos. Nós temos 400 postos de gasolina, a maioria se adequou, tá vendo? A maioria. E desses 60, alguns no dia seguinte a gente abriu, porque o que a gente pediu? É isso, um plano de remediação. Gente, então, vejam bem, a maioria dos postos se adequaram. E nós fizemos o seguinte, aí vem toda a questão do Pacto Federativo. Em virtude disso, a ANP não fiscalizou mais os postos de gasolina de Porto Alegre, porque estava tudo sanado. Isso foi um grande negócio para a Supetro, porque não tinha intervenção federal mais em Porto Alegre. A relação dos postos era diretamente com o município. E aí, né, Beto, me permite... Entendeu? Quer dizer, então, só claro. Fechar o raciocínio, gente. Claro. Então, o autolicenciamento, em certos casos, é inadmissível. Para casos pequenos, eu vou além, nem precisa de licença ambiental. Exato. Eu sou contra a licença ambiental para um restaurante. Eu eliminei 40% das licenças ambientais de atividades econômicas, 40%. 40% dos restaurantes precisavam de licença ambiental, não precisam mais em Porto Alegre. Pet shop, imagina. Agora, tem que ter, é claro, o alvará, a vigilância sanitária, tem que ter outros instrumentos, por exemplo, plano de resíduos sólidos. Tá, não precisa de licença ambiental, mas vai fazer o que com resíduo? Não é importante o resíduo sólido? Claro. O plano de resíduos sólidos dá outro programa, é um instrumento, né? Que vai resolver essas questões. Então, eu até sou contra, particularmente aqui, a licença ambiental para pequenos estabelecimentos. O caso do galpão lá que o cara alugou, bom, ele tinha que ter alugado depois da licença, né? Se precisava de licença. Porque se tem armazenamento de produto tóxico, vai ter que ter licença ambiental. Óbvio. Se é um galpão de costura, não, na minha opinião, não precisa de licença ambiental. Né? E aí vem a questão da padronização. Né? Se nós precisamos melhorar a padronização da licença ambiental no Brasil, e precisamos, ela avançou em 2007, avançou em 2011 com a 140, avançou. Mas o atual PL diz o seguinte, o atual projeto de lei acaba com a padronização, sabe por quê? Os estados podem definir se tal empreendimento precisa ou não de licença ambiental. Mas isso aí. O que é isso, gente? Liberar, isso é perigo. Eu vou repetir, porque é uma coisa assim, ó, inacreditável. Qualquer estado da federação pode dizer o seguinte, Belo Monte, não, aqui a Belo Monte não precisa de licença ambiental. Não, por favor, gente, é uma aberração jurídica esse projeto de lei. Nós não podemos deixar passar o Brasil para passar vergonha. É a antipadronização, Thiago. Vamos melhorar então o projeto de lei. Mas não defende isso que está aqui, por favor. É a antipadronização. Mas vai haver uma... Assim como tem guerra fiscal... Qual é o grande problema do Brasil hoje? Um dos grandes problemas. Com razão. É a tributação. O problema não é pagar tributo, é a complexidade para pagar tributo. Né? Correto? Perfeito. Bom... nós vamos, e a outra é a guerra fiscal, nós vamos criar uma guerra ambiental aqui dentro dos estados. Beto, estamos com 3 minutos, infelizmente, para terminar o programa. O programa passou rápido, o programa foi muito bom, debate aqui qualificado. Vou passar aqui, então, para os 3 fazerem rápidas considerações finais. Eu tenho que fazer um programa novo, né, para continuar falando que o tema ele é muito amplo, ele é muito complexo.
e os posicionamentos são muito variados, se complementam. Então, Podia rapidinho, ser um seriado, exatamente. De fato... Tiago, rapidinho, pedir então, desculpa, mas vamos ter que encerrar, então, bem rapidinho cada um. Muito obrigado, primeiro pelo convite, pela participação. De fato, Beto, acho que muitas coisas do que a gente discutiu aqui, o licenciamento ambiental é o ponto de partida. A fiscalização, ela precisa existir como uma forma forte, intensiva, atuante, para regularização, principalmente quem precisa, às vezes, o apoio, o suporte, né? Todos os aspectos relacionados aos instrumentos de planejamento. Então, de fato, esse amadurecimento do projeto de lei, essa evolução, ela é necessária aqui. O debate ainda vai acontecer no Congresso, talvez Milanês a oportunidade de se inserir, porque é um projeto de lei que está desde 2004 tramitando. Acho que é uma oportunidade de encostar no deputado, ele está na Comissão de Finanças e Tributação. E o recado final que nós colocamos aqui é que o empresário ele quer uma regra conhecida, né, adequada, clareza no processo, para que ele possa realmente tocar os negócios dele sem maiores conflitos e atendendo às questões legais. Então, a Fiergs apoia o projeto nesse sentido, né? Então, muito obrigado. Essas são as minhas considerações finais. Marcelo, Bom, rapidinho também, que o nosso tempo tá... O produtor está aqui no meu ouvido, me apertando. Tá bem, Thaís. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui representando a Farsul no debate, agradecer aos debatedores, né, que enriquece o nosso conhecimento. E, de fato, o PL ele vai ser colocado em votação, quem sabe, em breve, ou né, aguardamos assim, né, e onde vai poder ser debatido dentro da Câmara, né? E é um projeto que realmente ele visa atualizar, modernizar, né? E todos nós reconhecemos a importância do licenciamento ambiental e como ele deve ser valorizado. Obrigada. Milanês, rápido, uma frase de impacto, como tu é craque em fazer, e eu já vou encerrar. Parabéns pelo tema, pelo programa, e eu também tenho um sonho, não é só o Kim, eu tenho um sonho de ver a gente trabalhando junto, sabe? Fiergs, Farsul, OAB, sabe? Porque nós temos um Estado que é pioneiro e merece a gente criar coisas inovadoras para o ganho de todos. Certo, então. Tu falaste de Kim, eu vou falar do Obama, e tem sim, nós podemos, o que ficou claro, então agradecer vocês todos, 4 debatedores, foi um programa muito qualificado, e ficou essa grande mensagem, né? Essa vontade dos setores de se unirem, de estarem abertos para o diálogo, então poder promover a votação da PL, licenciamento ambiental, da forma melhor resolutiva para todo o Brasil. O programa Cruzando as Conversas fica por aqui, eu sou Thaís Teixeira, participei dessa noite, muito obrigada a todos vocês que nos fizeram companhia e até uma próxima vez. Oi, pessoal. Nesse domingo eu estou recebendo Karine Leite. Ela é uma especialista no aparelho digestivo. Ela vai debater comigo a respeito de desconfortos, doenças e o que a gente pode fazer para não chegar a ficar doente. Na verdade, na parte